O número um, em termos de amadurecimento, ele não consegue consolidar uma consciência da experiência quando fica preso e projetado na competição ou no ter que provar para os outros de que ele, ela, né, com essa função de um, está certo. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoas, enfim, onde quer que estejam. Vamos falar aqui um pouco de numerologia e amadurecimento, né? Números e amadurecimento. O que acontece? Né? Alguns números amadurecem de forma mais tiro, porrada e bomba, e alguns números amadurecem de forma um pouco mais colorida, né? Um pouco mais Walt Disney, né? Por assim dizer. E, lógico, situações, pessoas e pessoas, origens e origens, né? Mas o que acontece? Com o número um, por exemplo, né? Todo mundo, em algum lugar, quase todo mundo tem número um no mapa, né? O um, ele precisa dessa experimentação constante. E é muito comum o número um ter alguma dificuldade de amadurecimento, né? Como nós todos temos, mas, sobretudo, quando ele entra no processo de ansiedade e, por conta disso, acaba tendo inúmeras experiências, acaba absorvendo muitas coisas, mas absorver e ter muitas experiências na vida não significa que a pessoa se tornou, de fato, sábia ou que a pessoa se tornou realmente uma pessoa madura. Porque uma coisa que a gente precisa entender a respeito do número um é que passar por experiências, todos nós passamos. Passar por muitas experiências é algo que é de algumas configurações numerológicas mais específicas, né? Mas isso não quer dizer que a pessoa aprendeu com o processo. Então, o processo de amadurecimento do número um, sobretudo, depende muito dessa questão do quanto ele tem consciência da ansiedade, de quanto ele tem consciência da sua tomada de decisões, da sua tomada de escolha. O número um, por ser um número que, naturalmente, por ser um arquétipo, uma energia impulsiva, né, pela sua impulsividade, naturalmente tem alguma dificuldade de tempo de reação, porque é um número, é uma natureza que reage com muita velocidade. Então, assim, muitas vezes é uma pessoa que ela não tem o controle do que está acontecendo, mesmo quando acha que tem esse controle. E o número um, dentro das suas características, precisa desenvolver o quê? A sua capacidade de liderança, né? Que é uma característica intrínseca do número um. Só que, quando ele se deixa levar, né, pela impulsividade, pela ansiedade, essa capacidade de liderança se perde. E aí, se ele não lida e não lidera a si mesmo, como ele vai liderar outras pessoas? E esse é o negativo do um também, quando a gente pensa que essa mesma ansiedade propõe a ele uma necessidade de competição, uma necessidade de provar que ele está certo. Né? Ele, ela, né? A pessoa que tem esse um lá. Então, o que ocorre? O número um, em termos de amadurecimento, ele não consegue consolidar uma consciência da experiência quando fica preso e projetado
na competição ou no ter que provar para os outros de que ele, ela, né, com essa função de um, está certo. Então, o que que ocorre? Quando o número um tem excessos de experiência tentando provar para Deus e o mundo que ele está certo, é justamente quando ele se encontra mais equivocado e são as pessoas que têm muita dificuldade de amadurecer. Então, também são pessoas que muitas vezes têm o seu ego ferido, são muitas vezes pessoas que entram, né, a gente costuma falar que é uma questão do número um, é aquela síndrome do herói, né, aquela pessoa que quer fazer tudo, salvar todo mundo, quer ir para a guerra, quer fazer e acontecer, mas na prática, na função do amadurecimento, não consegue medir e se fazer certas perguntas. Então, assim, a gente explica que são aquelas pessoas que muitas vezes assumem excesso de responsabilidade, assumem excesso de funções na vida, assumem, né, que precisam e podem fazer de tudo um tanto, mas, ao pé da letra, fazem demais, os resultados às vezes são pífios, ou são resultados muito bons para os outros, mas para elas mesmas não agregou, o que gera insatisfação, né? Porque são pessoas que acabam se tornando muito importantes para os outros, mas elas, no processo de amadurecimento, não se perguntam quando elas são importantes ou necessárias para si mesmas, né? Isso é muito difícil. E de outra forma, a gente ainda pode parar para pensar que essas pessoas acabam se sentindo, às vezes, vazias, né? Tem uma tendência a se sentir um pouco ou não preenchidas, né? Na busca dessas experiências, na busca dessas conquistas. Porque parece que é um eterno conquistar, 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 e ao mesmo tempo é um eterno não degustar aquilo que é importante, aquilo que é bacana, não degustar o resultado. E uma pessoa que não contempla aquilo que ela construiu, uma pessoa que não contempla aquilo que ela desenvolveu, uma pessoa que não se propõe, né, a ter uma estima, né, um processo de autoestima pela realização dela, vai entrar no negativo do um, que é não ter estima por si mesmo. E aí isso bloqueia o processo de maturação. Ah, mas tem o processo inverso, né, daquele ego que acha que fez tudo, que construiu o mundo, né, que é a coisa né, eu gosto dos arquétipos, né, a coisa do super-homem, né, que é quando um acha que é a Supergirl, né, no caso, né, o super-homem, e aí acha que assim, eu sou o máximo, né? Então, aí é aquela pessoa que realizou, 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 e ainda assim não amadureceu, porque ela não percebe que, por mais que ela seja o máximo, ela é o máximo para quem? Ela fez por si, fez. E quem está despojando do resultado, quem está aproveitando o resultado, não é a própria pessoa, também são os outros. Nesse caso, pelo menos, né, tem a coisa da autoestima exacerbada, né? Eu sou o máximo, mas eu sou o máximo e, muitas vezes, por conta disso, eu só tenho valor enquanto eu estou ali prestando serviço para as pessoas, enquanto eu estou ali sendo servil, enquanto eu estou ali dando alguma coisa. E aí, conclusão, o excesso
também traz solidão, ou a eterna luta para não me sentir só diante daquilo que eu produzo. Porque se eu parar de produzir, eu vou viver imerso na solidão que eu mesmo criei. Então, esse é um processo de amadurecimento do número um bastante desafiador, né? Mas, enfim, por agora é isso, e a gente vai dar sequência aí nos vídeos falando do processo dos outros números, né? É isso, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite.